Olá, estamos aqui então com o nosso programa Conta as Bênçãos. E eu estou continuando aquela minha série entrevistando os entrevistadores. Então você conhece os entrevistadores da TV Jet, vendo-os entrevistando. Agora você vai vê-los contando as suas histórias. E hoje eu estou com uma das entrevistadoras da TV Jet. Não vou falar o nome dela, você vai ver ela daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. Quantas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos. Então, hoje, novamente, o nosso programa Conta as Bênçãos, um programa onde as pessoas vêm para contar as suas bênçãos, para dizer o que Deus fez na vida dela, né? Não sei se você se lembra, mas na Bíblia nós temos muitas pessoas que contam milagres, contam bênçãos, acontecem coisas na vida dele e nem sempre assim, são várias, 40, 30, 50 bênçãos. Às vezes são 2, 3, 4, 5 bênçãos, mas que marcam a vida da pessoa. E são essas bênçãos que nós gostamos de ouvir. E hoje eu estou aqui com uma apresentadora da TV Jet, que é a Grazi, né? Muito obrigado, Grazi, por você estar aqui. Ela é do programa Direito e Cidadania, né? Ela é uma advogada, então ela trabalha nessa área de reconciliação, de mediação de conflitos e tudo mais. Então hoje eu não vou falar com ela sobre isso. Hoje a gente quer ouvir a Grazi, né? Ouvir as bênçãos da Grazi, né? É uma moça nova, mas que tem muitas histórias, né? Você é nascida na igreja, não é isso? Verdade, pastora. Assim, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, né? Para mim é um privilégio, inclusive, estar tendo essa troca, porque é um grande aprendizado. Não tem muito tempo que eu estou na TV Jet e eu fico muito feliz por essa oportunidade de aprendizado com vocês também. E eu realmente nasci no lar cristão, né? Eu, apesar dessa carinha aqui, né? Eu tenho 30 anos, então eu sou aí, né, 3 decadinhas e que eu tive a oportunidade de ser consagrada na Igreja Peniel, mas eu cresci, minha base foi aqui na Igreja Batista de Getsemane, até mais ou menos minha fase de juniores para adolescente, quando meu pai sofreu um acidente de carro muito grave. E nesse acidente de carro, ele quase morreu, mesmo, assim. E foi uma bênção muito grande para a nossa vida que ele se convalesceu de uma maneira, assim, sobrenatural mesmo, demonstrando o quanto que realmente foi uma intervenção de Deus. Meu pai, nessa época, ele estava afastado do Evangelho, apesar de estar sempre ter muito temor a Deus e nos incentivar a estar na igreja, apoiar a minha mãe a estar na igreja, ele estava afastado, assim, do Evangelho. E, né, apesar desse temor. E Deus já tinha convocado meu pai a voltar para a igreja em vários sinais, em várias circunstâncias, e uma delas que marcou muito foi que o meu pai foi orar com uma senhorinha, que depois eu fui para a igreja dela, que era uma igreja missionária, igreja evangélica Dama de Bebê, era uma igrejinha de bairro, e ela era muito amiga dele, e meu pai foi fazer uma oração, ela foi fazer uma oração por ele, começou a chorar, e falou com ele assim: Sérgio, meu pai chama Sérgio, se você não... Eu comecei a chorar, e meu pai, por que a senhora está chorando? Ela falou assim: olha, Deus mostrou uma visão para mim que eu não costumo falar com as pessoas, mas Deus falou muito no meu coração para eu te contar que se você não voltar para os caminhos dele pelo amor, você vai vir pela dor, porque eu te vi tendo um acidente de carro, mas saindo desse carro com vestes brancas e renovado. Aí meu pai ficou um pouco assustado com aquilo, mas continuou. Pouco tempo depois, a minha avó, mãe do meu pai, chegou para ele e falou assim: Sérgio, eu quero te falar uma coisa, eu sonhei com você, e eu sonhei que você ia ter um acidente de carro. Não sei se era com esse carro ou se era com outro, mas que se você não voltar para os caminhos do Senhor, você vai ter um acidente de carro. Meu pai ficou assustado, falou: meu Deus do céu, né? E mesmo assim, a gente no dia a dia da nossa rotina acaba não tendo essa visão, né? E o que aconteceu? Meu pai veio a ter um acidente de carro terrível e ele bateu numa árvore, ele arrancou uma árvore, que essa árvore poderia ser arrancada mais ou menos por uns 10 homens ou muito mais, assim, para poder tirar. O carro foi perda total. E meu pai, assim, apesar de ter ficado muitos dias no hospital, ter entrado com ferro que entrava aqui e saía aqui para poder ligar a bacia dele que estava
tinha sido fraturada, né? Ele voltou com vestes brancas mesmo, renovado, assim, na presença de Deus. Que bom, hein? Isso foi em 99, e eu tava de 12 para 13 anos, né? E por que eu contei isso, pastor? Porque a partir daí, desses 12 para 13 anos, a gente não tinha carro, até minha adolescência. Foi o primeiro carro que a gente teve, meu pai comprou de terceira mão. A gente todo feliz indo pra igreja, porque a gente tinha mudado de casa e era fora de mão, não era longe, mas era fora de mão. Eu morava no bairro Tupi, a igreja não é tão longe, mas era fora de mão. A gente teve dificuldade de vir pra igreja. E eu fiquei nessa igrejinha, durante aí minha adolescência inteira, e depois voltei pra Jete de novo. E nessa adolescência que você já nadava? Ah, Como é que é essa história? Verdade. O que acontece? Quando eu tinha 7 anos, mais ou menos, a gente foi numa colônia de férias. Numa colônia de férias para poder passear, né, assim. E lá todos os amiguinhos nadavam na piscina, porque era de praia, mas tinha aquela parte da colônia que tinha a piscina, né? Então todos os amiguinhos nadavam e eu e meu irmão de boia. Só que como a gente já tava mais grandinho, né, vamos colocar assim, né, a gente tava maiorzinhos, então a gente ficava morrendo de vergonha de colocar aquela boia e minha mãe virava de costas e a gente tirava a boia. Aí minha mãe virava de frente e punha a boia, porque ela mandava a gente colocar e era uma briga. Aí a gente começava a chorar. Nunca mais vou colocar boia na minha vida. Aí minha mãe falou assim, gente, eu vou colocar esses meninos pra nadar. Só que nisso eu nunca mais parei. E comecei a nadar, aí com mais ou menos uns 9 anos eu comecei a competir. E de fato eu nadei durante 15 anos da minha vida. Cheguei a frequentar os Atletas de Cristo, né? Que aqui na igreja a gente, né, tinha na época, né, o Paulo Cruz como liderança, né? Um cara fenomenal, Nós temos Cleto, hoje de outras lideranças, né? E na minha época era o Paulo Cruz. E eu era a única nadadora. E eu tinha, assim, eu tenho lá em casa mais de 100 medalhas, né? Sério? Medalha de ouro, de legal. prata, de bronze, de acrílico, né? E realmente foi uma época muito boa pra mim, essa questão do esporte, enquanto cidadã mesmo, enquanto pessoa que já sou muito ativa, né, gente? Eu acho que vocês podem perceber que eu sou uma pessoa frenética. Então, o esporte, ele fez muito bem pra minha vida física, mas também, assim, mental, por causa das amizades que eu constituí, do meu convívio social, né? Fez toda a diferença. Realmente eu nadei. E tem um ensinamento legal que você me contou que a sua mãe deu pra você numa competição. Foi bem legal. Conta aí, o pessoal vai gostar dessa história. Verdade. Quando eu teve uma época, gente, assim, eu tava muito acostumada a ganhar, sabe? Eu tava bem, assim, na natação e eu tinha perdido pra uma menina que eu ganhava sempre. Que eu ganhava e eu fui pro 3º lugar. E eu nunca tinha pegado bronze ainda. Ou eu ficava com ouro ou eu ficava com a prata. E eu fiquei muito revoltada de ter ficado com bronze. Aí eu falei assim, eu não vou para esse pódio, né? E não é de questão de menino mimado, não. É porque eu não estava acostumado naquele contexto de perda, né? E minha mãe me deu uma lição de vida. Falou assim, olha, minha filha, nem tudo na vida a gente ganha, não. A gente tem também as nossas derrotas, mas a gente tem que aprender, diante dessas derrotas, a nos superar e a vê-las como vitórias. Tem quantas pessoas que nadaram com vocês que não conseguiram chegar no pódio? Você tem que valorizar esse espaço que você conquistou. E se você não conquistou melhor, é porque você não se esforçou para tanto. Então, se essa sua colega, depois de perder também muitas vezes de você, conseguiu se superar e ganhar de você, foi porque ela treinou mais. Então, agora é a sua oportunidade, é a sua vez de querer manter aí, né? Ou voltar a ter aí a sua medalha de ouro. E nisso foi muito legal que pouco tempo depois, essa menina é super amiga, pouco tempo depois tinha uma que, assim, a gente era muito rivalzinha. Então, isso me lembrou, porque eu perdi 4 competições dela, fiquei com 4 pratas. As 4 pratas que eu tinha, ela ficou com 4 ouros. Falei, meu Deus, agora eu vou estudar, vou me esforçar para poder, então, conseguir me superar. Aí, na outra competição, eu ganhei as 4 ouros e ela ganhou as 4 pratas. Aí, então, é superação, mas né? Mas engraçado, nessa questão aí, a verdade é o seguinte, tem épocas na vida da gente que a gente ganha ouro, ganha prata, ganha bronze, mas tudo tem seu valor, não é verdade? Todos têm o seu valor. E às vezes até não ganhar tem um valor também pra gente, que é um valor, poxa, não é esse caminho que eu tenho que seguir, é aquele outro que eu tenho que seguir. Exatamente. Às vezes não é esse, isso é só por essa época. A gente entender que durante a vida tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde, né? E talvez eu acho que você colecionou essa bênção na sua vida, né? E bênçãos são coisas que a gente coleciona igual medalhas.
também, né? E de vez em quando eu sei que você olha naquelas medalhas lá e fica lembrando das competições, do seu trabalho e tudo mais. E para conquistar bênçãos também na nossa vida, é mais ou menos isso. Exige trabalho. Exatamente. Exige trabalho, o trabalho da oração, o trabalho de fazer a nossa parte para que Deus nos abençoe, né? O trabalho de saber, às vezes, esperar o que Deus tem, né? Tem que saber esperar o dia. Imagina um competidor que machuca esse ano. Ele não pode competir esse ano. Tem que passar o ano inteiro machucado e não consegue competir. Mas ele treina, continua treinando, machucado, vai se recuperando no ano que vem, ele volta. E assim, de vez em quando a gente tem umas derrotas na vida, né? E você montou empresa na sua vida, não foi? Foi. Você também montou empresas e tudo mais e teve alguns problemas também com isso, verdade, né? Mas que depois podem ter virado bênção, né? Mas nós vamos falar nisso daqui a pouco. Vamos, porque eu sei que você tem essa e mais outras bênçãos para contar. O nosso programa Conta as Bênçãos é assim. Você também pode participar. Manda para a gente. Escreve para a gente, programa contasbênçãos@gmail.com. Escreva, a gente quer ver a sua mensagem, quer ouvir a sua bênção, a gente poder ler a sua bênção aqui também. Esse é o programa Conta as Bênçãos com Atilano Muradas. Toda semana a gente está aqui ligado, né? Então fica aí, não sai, não muda de canal não. A gente já volta. Contas bênçãos.